Irmãos, o material dessa semana, o nosso RH dessa semana, Lugar de Comunhão, Renovo Home, tem o seguinte versículo como tema, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está em Provérbios 27:17. Meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre os relacionamentos. Afinal, o relacionamento é a nossa essência de vida aqui na face da terra, né? Todos nós temos relacionamentos importantes, seja com a nossa família, com o cônjuge, com os nossos amigos, colegas de trabalho e muitos outros. Nós vivemos cercados de pessoas e justamente por isso a Bíblia chama atenção para esse tema de diversas formas e diversos momentos marcantes. É o que o Salomão compara, inclusive, o relacionamento como um ferro afiando o outro ferro. Toda ferramenta, por melhor que seja, em algum momento ela vai precisar ser aprimorada ou afiada. E quando esse momento chega, é necessário escolher o material certo, a abrasividade certa, correta, para que essa afiação tenha sucesso. Da mesma maneira, a Bíblia nos mostra que para afiar as nossas vidas, nada melhor do que pessoas que compartilham da mesma caminhada, que são do mesmo material, porque além de servir para nos afiar, nós também seremos objetos de afiação na vida dessa pessoa. Provérbios fala muito sobre como podemos ter bons relacionamentos. E no estudo de hoje, nós vamos entrar em alguns princípios para vivermos a vontade de Deus também nessa área tão importante das nossas vidas. Ponto número 1. Para vivermos relacionamentos relevantes e sermos aprimorados uns pelos outros, nós precisamos escolher bem os nossos relacionamentos. Irmãos, isso é fundamental, você saber quem está do teu lado, escolher quem você vai se relacionar. A Bíblia diz em Provérbios 14:20, diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Um dos ditados mais populares conhecidos parece com esse versículo, né? Aquele famoso: me diga com quem você anda e eu te direi quem você é, né? Você já ouviu falar essa frase, né? E apesar de não ser o versículo, exatamente diz que as companhias são parte importante de quem nós somos. E de alguma forma nós vamos ser moldados pelas nossas companhias. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo fala assim: olha, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, quando nós andamos muito com alguém, mesmo sem perceber, nós vamos acolhendo os hábitos daquela pessoa. Seja a forma de falar, a forma de andar, a forma de encarar a vida. Por isso é essencial nós escolhermos muito bem com quem nós investiremos nosso tempo e a nossa intimidade. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Quando andamos muito com alguém, mesmo sem perceber, nós vamos acolhendo os hábitos daquela pessoa. Seja a forma de falar, andar, até a forma de encarar a vida. Por isso é essencial para nós escolhermos muito bem com quem nós investiremos nosso tempo e a nossa intimidade. Irmãos, isso serve para todo tipo de relacionamento. Nós precisamos escolher com quem e quem nós vamos deixar entrar na nossa vida. E, irmãos, isso não tem a ver com um dia, uma semana ruim que alguém perto de nós possa ter, mas com hábitos e verdades que as pessoas perto de nós acreditam e praticam. Se não influenciarmos nossos relacionamentos, nós certamente seremos influenciados por ele. Irmão, se você se tornasse hoje mais parecido com os seus amigos e pessoas próximas, isso seria negativo ou positivo para você? Então, nós temos duas perguntas aqui que eu quero que você reflita muito. Olha, já percebeu alguma coisa em você que veio de outra pessoa do seu convívio? Segundo ponto, essas coisas te ajudaram a ser mais parecido com Jesus? Pois é, né? Tópicos importantes para você refletir. E para refletir com as pessoas do seu convívio. Irmãos, segundo ponto aqui, para vivermos relacionamentos relevantes e sermos aprimorados uns pelos outros, nós precisamos aceitar ser afiados.
Nós precisamos acertar, ser afiados. Então, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 15, 31 a 32, diz assim, ó, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Irmãos, quando o ferro afia o ferro, existe atrito. Às vezes podemos ver até faíscas acontecendo. Então, irmãos, primeira coisa, ser afiado não é uma coisa muito fácil. Mas se não nos permitirmos ser moldados, nós nunca seremos quem Jesus nos chamou para ser. Deus nos chamou para mais do que apenas vivermos de forma fácil em nossos conceitos e rotinas. A caminhada com Jesus é cheia de renúncia, desafios e saltos para fora da zona de conforto. E isso nem sempre vai ser fácil. Por isso, precisamos dar voz para as pessoas certas na nossa vida, para que possamos ser abraçados num momento difícil, mas também sermos esticados para a nossa melhor versão. Irmãos, a nossa melhor versão é ser parecido com Jesus. Precisamos caminhar com pessoas que nos desafiam e que têm a abertura, inclusive de nos confrontarmos quando erramos. Crescer dói e todos nós passamos por dores de crescimento durante a nossa infância. Embora a estação de crescimento físico da nossa vida já tenha passado, o nosso caráter continua a ser esticado e continua a crescer até o nosso último dia. Então, ponto importantíssimo: se permita ser mudado para se parecer mais com Jesus. Vamos a 3 perguntas aqui importantes para você refletir. Você sabe ser confrontado ou receber um feedback? Sim ou não? Você gosta que as pessoas digam coisas para você para te melhorar? Preste atenção nessa pergunta, hein? A segunda pergunta: como você reagiu a última vez que um familiar, um amigo ou um discipulador te confrontou sobre a sua conduta? Quando alguém chegou para você e falou assim: ó, isso aqui que você fez não está certo, não. Você ficou calmo, ou você quis se justificar, você brigou, virou a cara? Fique atento. A terceira pergunta: você está aberto para ser confrontado com assuntos sensíveis para você? Irmãos, conversar com pessoas de confiança sobre as suas dificuldades é muito importante para o seu crescimento pessoal. Que o Senhor te abençoe, viu? Mas isso precisa de coragem. Que Deus tenha filhos corajosos. Vamos ao terceiro ponto. Para vivermos relacionamentos relevantes e sermos aprimorados uns pelos outros, nós precisamos sermos amigos fiéis. Precisamos ser amigos fiéis. Provérbios 27:10 diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Irmãos, no mundo em que vivemos, nem tudo são flores. E pode ser que você esteja passando por situações dificultosas ou desafiadoras agora mesmo. E se for isso, tenha certeza de que as pessoas deste grupo que você participa, a sua família, as pessoas que estão em volta de você, elas estão aqui para te dar suporte. Assim como no versículo, valorize aqueles que estão perto de você, ame-os, cuide deles. E lembre-se de que quando perguntaram a Jesus qual era o grande resumo da lei, ele afirmou que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando damos suporte uns aos outros, nós estamos agradando o coração de Deus. E agora tem 2 perguntas aqui para acabar. Você tem sido um bom amigo, um bom cônjuge, um bom colega? Segundo ponto: quando foi a última vez que você saiu do seu caminho e ajudou alguém próximo a você que precisava de algo? Perguntas para te provocar. Então responda com sinceridade. A conclusão. Vamos lá, está em Eclesiastes, versículo 9 e 10 do capítulo 4. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar.
Irmãos, certamente nós não fomos feitos para viver sozinhos ou isolados. Jesus preparou para nós uma forma de vivermos relacionamentos saudáveis que tirem o melhor de nós. Pessoas que nos ajudem em todas as horas e pessoas com quem nós podemos contar nos nossos relacionamentos. Se você, no seu passado, viveu em ambientes tóxicos e hoje se vê magoado, incapaz de confiar novamente, acredite e saiba que o que aconteceu com você não era a realidade de Jesus para os seus relacionamentos. Ele tem mais e melhor para você hoje. Então, decida se recomeçar e viver os princípios de Deus nos seus relacionamentos. Quando estiver com verdadeiros amigos, aqueles em quem você pode confiar, seja aberto para ser afiado, discipulado, corrigido, a fim de ser a sua melhor versão para a glória de Deus, algo mais parecido com Jesus. E nos seus relacionamentos não tenha medo de ser verdadeiro. Deve desafiar as pessoas próximas a você a crescerem também e a viverem a realidade do céu. Nunca levem as pessoas a serem iguais a você, mas indique o caminho de Jesus para que sejam iguais a ele e seja você um ferro para afiar outro ferro. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa semana seja maravilhosa e você viva o melhor de Deus na sua vida. Seja verdadeiro e compartilhe da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração junto comigo agora. Senhor Jesus, eu preciso muito da tua presença e eu preciso muito da tua palavra na minha vida. Senhor, que através de eu estar cheio da tua palavra, eu possa aconselhar e ajudar as pessoas a serem como o Senhor é. E que também eu possa ser moldado, ser afiado por aqueles que são tementes a Deus, que estão ao meu redor. Senhor, ajuda-me a escolher melhor as amizades, as pessoas com quem eu dou liberdade para entrarem na minha vida. Que o Senhor seja glorificado e que eu possa crescer e ser bênção em todos aqueles que estão ao meu redor. Que assim, juntos, crescendo para a glória de Deus, possamos entregar a Ti o melhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Fique firme para a glória de Deus.